Olá, gente, eu sou o Refrigerinha e hoje eu vim aqui na Refrigera Brasil trazer umas dicas bem legais para você. E o tema do vídeo de hoje é compressor. Você vai terminar esse vídeo sabendo tudo sobre o compressor, o funcionamento dele, como testar, como saber se ele está bom ou não. Então, fica nesse vídeo e assista ele até o final. E no final tem um bônus fantástico que eu vou responder algumas perguntas que a gente recebeu lá no Instagram do Refrigera Brasil. Inclusive, se você não segue o Instagram, corre lá no Instagram da Refrigera Brasil, siga, porque sempre vamos estar postando conteúdos como esse e vamos abrir caixinha de perguntas também para a gente estar gerando esses conteúdos baseados no que vocês querem. Então é isso aí e vamos lá para o vídeo. E nessa primeira parte do vídeo, eu quero trazer para vocês os problemas mais comuns em compressores. Eu estou aqui com um compressor. Esse compressor aqui é um compressor da Electrolux. Ele pega geralmente esse tipo de compressor em geladeiras. E assim, os problemas mais comuns, eu vou listar três aqui para vocês. Tem um problema que acontece em algumas geladeiras, que é o compressor ele apresentar ruído. Ele apresenta um ruído fora de comum. E assim, geralmente esse ruído ele está atrelado a algumas outras coisas. O ruído acaba sendo a sinalização do problema, que pode ser uma falta de fluido refrigerante. A tubulação às vezes pode dar algum desgaste, algum vazamento, e devido a esse vazamento acaba trabalhando com pouco fluido refrigerante do aparelho. E isso pode ser uma das ocasiões de acontecer esse ruído fora do normal. Porque querendo ou não, o compressor ele apresenta um ruído, mas é bem baixo, é quase que você não consegue ouvir. Mas se ele tiver com um ruído muito alto, então é sinal que tem alguma coisa errada. E um outro motivo que acontece, esses ruídos nos compressores, acontece também pela falta de lubrificação. De uma forma bem simples, para você entender como funciona a lubrificação de compressor, essa parte de baixo dele aqui, ele funciona como um cárter. Quem tem veículo sabe como é que funciona. Aqui embaixo fica armazenado o óleo, e de acordo com o funcionamento do compressor, esse óleo percorre todo o compressor, lubrificando ele. Só que assim, no sistema de refrigeração, acontece do óleo e uma quantidade junto com gás. E acontece de que tem alguns problemas que esse óleo que foi junto com gás não voltou para o compressor e ele acaba trabalhando com nível baixo de óleo. Isso atrapalha a lubrificação, que pode ocasionar esse ruído. E uma outra coisa também relacionada ao óleo do compressor, os fabricantes aconselham que o óleo tem uma vida útil de 2.000 horas. Passou dessas 2.000 horas, ele já perde o poder de lubrificação e de arrefecimento também. E aí isso ajuda com que o compressor ele trabalhe quente. E isso pode ocasionar também esses ruídos. E um outro problema que acontece nesses compressores é a falta de refrigeração. É o seguinte, a maioria das geladeiras, 95%, aquela parte lá embaixo onde fica o compressor é uma parte aberta. Então assim, é sempre aconselhável ficar em torno de uns 10 centímetros de distância do fundo da geladeira para a parede. Geralmente não fica encostado na parede, então tem que deixar a distância para quê? Para que tenha uma circulação de ar. Só que tem algumas geladeiras que lá atrás, perto do motor, tem um motor ventilador que faz a circulação desse ar. Então é bom verificar também se esse motor ventilador está ok e se não tem muita sujeira nesses condensadorzinhos, que geralmente quando tem um motor ventilador, tem um condensador. Vamos lá, vamos testar aqui o compressor. Vou te mostrar nessa parte do vídeo agora como você fazer o teste para saber realmente se o compressor está bom ou se não está. E assim, eu vou utilizar duas ferramentas. Essas ferramentas que eu vou utilizar aqui vai ser um multímetro, pode ser um multímetro, um alicate a perímetro, que tenha a escala de continuidade, aquele que dá o bipzinho. E fora o multímetro aqui, a gente vai estar utilizando uma chave de fenda só para retirar aqui essa capa do compressor. E aqui na Refrigera Brasil você encontra essas ferramentas com preços diferenciados para você técnico. Então vamos lá para o nosso teste do compressor. A princípio eu vou retirar aqui essa capa de proteção, que ela protege aqui, geralmente contra umidade, essas coisas. Aqui não tem muito segredo, só vir com a chave de fenda e suspender aqui e puxar essa parte de baixo. Peraí que o fio pecou. Pronto. Aqui é a parte de proteção. Logo aqui você vai encontrar o relé protetor. A gente vai estar tirando ela. Basta vir com a chave de fenda e fazer uma forçazinha por trás, que ele sai bem facilmente. E aqui você vai encontrar esses três pinos. E aqui vem uma dica bem legal. É o seguinte. Perceba que esse daqui é em forma de triângulo. Todo compressor de geladeira convencional você vai encontrar nessa configuração aqui. São três pinos. A única diferença é que alguns fabricantes de compressor, esse pino do meio é embaixo. Mas a ordem para você fazer o teste vai ser o mesmo. Eu vou te mostrar de uma forma bem simples e bem fácil
que independente da posição aqui da pinagem do compressor, você vai conseguir realizar esse teste. E é o seguinte, você vai pegar sempre esse pino aqui que está solto e você vai fazer um teste dele para um outro pino de baixo, depois o teste daqui do pino do meio para o outro pino de baixo. E eu vou te mostrar aqui no multímetro como você fazer o teste aqui no compressor. Você vai colocar aqui nesse teste de continuidade e perceba que ele está OL. Você vai encostar aqui os pinos e ele vai zerar, tá vendo? O zero fica bem perto de zero, então esse é sinal que está funcionando. Então como você vai fazer? Você vai colocar uma ponteira no pino de cima e a outra ponteira no pino de baixo. Ele vai dar uma numeração aqui no multímetro. Perceba que deu 6,3, 6,4. Você vai vir agora com o mesmo pino de cima, agora com o outro pino de baixo. Ele vai dar aqui 4,3, 4,2, ele varia um pouquinho. Como é que você vai fazer agora? Agora você vai testar esses dois pinos de baixo. A gente viu que aqui deu 6 alguma coisa, o pino do meio para cá, e aqui deu 4,2 mais ou menos com o pino de cá. Então esses dois pinos de baixo, ele tem que dar a soma dessas duas medições. Então vai dar em torno de 10, alguma coisa. Então a gente vem aqui nos dois pinos de baixo, vamos ver aqui no multímetro, perceba que deu 10,9, 10,7, ou seja, esse daqui é um teste para você testar a bobina do compressor. Com esse teste aqui você consegue identificar se a bobina do compressor está partida, se não está, porque ele tem duas bobinas. Então nesse teste aqui você testa as duas e se der essa numeração ou numeração bem parecida, é sinal que o compressor está bom. Só uma ressalva, caso seja 220, que é que eu estou fazendo o teste no compressor 110, as numerações podem ser diferentes, porém você segue a mesma base. O pino sozinho para um dos dois de baixo dá uma numeração, depois para o outro, que sejam das dois, tem que dar a soma das duas medições que você fez. E agora um outro teste, principalmente para essas geladeiras que estão dando choque, acontece o quê? É um defeito chamado de fuga para massa. É quando a tensão que está na bobina acaba escapando para a carcaça do motor. E como você vai fazer esse teste? É bem simples. Todo compressor ele tem esse pino aqui, que é o pino do aterramento. Você vai ver, todo compressor tem. Caso não tenha, caso tenha arrancado, alguma coisa assim, você vai fazer um teste nessa parte da tubulação. Qual é o teste? Ele não pode dar nenhum tipo de continuidade dos pinos daqui do compressor para a carcaça. Tá vendo? Ele não dá nada. Tanto para a carcaça quanto para esse fio de aterramento, esse conector de aterramento. Ele não dá nenhum sinal. Nem nesse segundo, nem no terceiro. Se ele der qualquer fuga para massa, se você fizer esse teste e apresentar qualquer variação aqui no multímetro, pode condenar o compressor que ele está com problema. E a gente falou agora sobre os problemas elétricos do compressor. Porém, o compressor é basicamente formado de duas partes, da parte elétrica e da parte mecânica. Dessa forma aqui, a gente mediu a parte elétrica, mediu se as bobinas estão boas, mediu se não está dando fuga para massa, que é dando contato aqui com a carcaça. Se você pegou o compressor, não está funcionando. Você fez esses testes aqui, está ok. E quando você bota o aparelho na tomada, ela demora um pouquinho daquele estralo. O estralo é esse aparelho aqui, essa partezinha branca, que é o protetor térmico. Quando ele tenta funcionar, quando as bobinas estão boas, quando ele não está em curto, mesmo assim ele tenta funcionar e não consegue, ele acaba aquecendo, porque ele gera uma maior amperagem. E essa peça aqui é o protetor térmico. Ele desarma para evitar que feche curto, queime fiação e tudo mais. Então assim, se você testou tudo isso, significa tá bom, significa que o compressor está com problema na parte mecânica, porque tem, como eu falei, tem a parte mecânica e a parte elétrica. Se a parte elétrica está ok, e mesmo assim ele não funciona, significa que a parte mecânica está ruim. E aí já entra uma parte bem interessante, que é a parte de manutenção do compressor. Ah, como é que eu faço para fazer manutenção do compressor? É simples. Se você, como técnico, vai fazer qualquer procedimento de carga de gás, teve vazamento, você vai abrir o sistema, vai desconectar as tubulações, troca o óleo do compressor. Como a gente falou lá anteriormente, os fabricantes de óleo indicam a troca de óleo a cada 2.000 horas. E é o seguinte, o técnico está na rua fazendo serviço e aparece um problema que tem que desconectar as tubulações, fazer teste de vazamento, limpeza de sistema. Aproveita e troca o óleo do compressor. Isso vai garantir uma vida útil maior para ele, porque a gente, como eu já falei anteriormente, quando o óleo ele passa muito tempo, passa dessas 2.000 horas, ele acaba perdendo esse poder de lubrificação e de arrefecimento. Então,
Abriu o sistema, desconectou as tubulações, solta o compressor, que é bem simples, é só tirar essas presilhas aqui do pé e troca o óleo dele para ele virar o funcionamento perfeito. E vamos lá para a nossa finalização aqui do vídeo, que é a parte que eu prometi para vocês, que vai ser a parte da gente responder as perguntas que foram feitas lá no Instagram. E novamente, se você não segue aqui o Instagram da Refrigera Brasil, corre lá no Instagram quando acabar esse vídeo, lógico. Corre lá no Instagram, vai ficar por dentro das novidades, de vídeos como esse. E a gente vai estar sempre lançando caixinha de perguntas para saber quais são as dúvidas de vocês, para a gente gerar esses conteúdos baseados nessas dúvidas. E assim, a primeira pergunta que a gente recebeu lá foi a seguinte: por que não podemos substituir um compressor inverter por um convencional? E assim, a resposta é a seguinte: o compressor inverter é uma dinâmica totalmente diferente de funcionamento. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre compressores inverter, sobre o funcionamento de compressores inverter, coloca aqui nos comentários que a gente vai preparar um vídeo especial sobre isso. Mas para responder essa pergunta, o compressor inverter, para ele funcionar, ele precisa de uma placa que é um inversor de frequência, que faz todo o controle desse compressor inverter. Já nesses compressores convencionais, não precisa disso. É a tensão que chega direto nele que faz ele funcionar. Ou seja, são sistemas diferentes para compressores diferentes. Se você colocar compressores trocados, inverter convencional, ele não vai funcionar. Se o aparelho é feito para inverter, vai funcionar com compressor inverter. Se o aparelho é feito para convencional, vai funcionar com compressor convencional. E a próxima pergunta é a seguinte: como fazer o teste se o compressor está com boa compressão? E assim, ó, nos testes que a gente fez no início do vídeo, a gente mediu a parte elétrica dele, viu que estava boa. Eu te falei como ver se a parte de funcionamento da parte mecânica estava boa ou se estava travada. Só que agora essa parte de compressão, e o pessoal faz um teste aí que não tem muita confiabilidade. O que é que eles fazem? Eles só ligam a fiação aqui no motor para o motor funcionar. Eles vêm na saída do compressor e segura com o dedo. E aí, se eles conseguirem segurar com o dedo, o compressor está com baixa compressão. E se eles não conseguirem segurar com o dedo, não está com baixa compressão. Mas assim, ó, esse teste não é fiel, não dá para vocês saberem exatamente se o compressor está bom. E assim, para fazer um teste para ver se a compressão realmente está legal, você pode fazer o seguinte: caso você tenha essa dúvida aí, você pode só dar uma válvula de serviço aqui na saída do compressor. Você vai enroscar uma guia do manifold e vai ligar com o compressor. O compressor ele tem que atingir na faixa de 500 PSI. Depois que ele atingir os 500 PSI, com o manifold vai estar fechado, você vai desligar o compressor. E o que é que tem que acontecer? O compressor tem que manter naquela pressão. Pode baixar um pouquinho, mas ele tem que manter naquela pressão em média. Por quê? Ele pode estar ou com baixa compressão, ou então ele pode não estar segurando essa pressão, que são dois defeitos que realmente dá em compressor. Então, se eu dou uma válvula de serviço na saída, mediu com o manifold, você consegue saber se a compressão do compressor está boa. Geralmente, os compressores de geladeira, todos atingem a média de 500 PSI. A única diferença é o quê? De acordo com a potência do compressor, seja o sexto, o oitavo, o quinto, o quarto, pode demorar mais de atingir essa pressão, mas ela vai atingir a pressão com o tempo. Espero que tenham gostado desse vídeo e aqui na descrição eu vou deixar os contatos aqui da Refrigera Brasil. Inclusive, se você é técnico, entre em contato com a gente, se cadastre, que você vai ter uma tabela diferenciada. E aqui na Refrigera Brasil você consegue comprar compressores, essas ferramentas que utilizamos aqui no vídeo, inclusive várias outras ferramentas para técnico de refrigeração, de linha branca e muito mais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdos como esse. E não só aqui no canal, corre no nosso Instagram, que vai estar na descrição aqui também do vídeo. E nos siga, porque lá também a gente vai estar colocando conteúdo diferenciado e focado muito em você técnico. Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.